E aí, cara, eu sou Jackson Honey e estou continuando os vídeos de Star Wars. Chegamos aqui no episódio 3, cara. Como vocês sabem, estou fazendo vídeos relacionados aos filmes. Vou fazer aí do episódio 1, 2, 3, quer dizer, já fiz, né? 1 e 2 já tá pronto aí. Esse é o terceiro. Teremos vídeos para o episódio 4, 5, 6, 7, 8 e o 20, mano. Então, se você não tá inscrito, mano, se inscreve aí. Eu vou falar pra vocês aí sobre os filmes do meu ponto de vista. Vou contextualizar os filmes aí na minha história de vivência com os filmes, do jeito que eu entendo. Se você assistir esses vídeos aqui, você vai saber o porquê eu gosto tanto de Star Wars e como que minha cabeça entende Star Wars, cara. Então vamos aí ao episódio 3, cara. De cara, já coloquei aqui o Grievous pra vocês, porque, mano, o General Grievous é um dos pontos altos desse filme. É um dos personagens mais legais dentro do universo de Star Wars. Mas, pra contextualizar vocês aí dentro do episódio 3, vamos voltar lá. Como eu falei pra você, quando o filme foi lançado no cinema, as pessoas estavam um pouco com o pé atrás, né? Porque episódio 3, o episódio 1, várias pessoas já não tinham gostado, o episódio 2 ficou meio estranho, mas no meu ponto de vista, ao meu entender, o episódio 1 só veio somando coisas boas, os dois também, porque eu só fui prestando atenção em coisas boas dos filmes, praticamente. Eu era uma criança, mano, eu só queria assistir filme, e minha opinião não mudou muito hoje em dia, porque o jeito que eu assisto filme é por pura diversão, cara, é pra sair desse mundo real de bosta que a gente vive, então eu não tenho por que desgostar de uma coisa que é tão fantástica como é Star Wars, né? Então, se você não assistiu os 2 primeiros vídeos, assista, porque esse daqui vai fazer mais sentido quando você assistir os outros 3. E é esse o ponto que eu quero chegar. O episódio 3, ele é tão legal, cara. Muita gente fala, é o melhor episódio da nova trilogia, cara. O episódio 3 é o melhor disparado. Mas ele só é o melhor, cara, porque o episódio 1 e 2 serviu de escada e de construção pra ele, cara. E também porque ele é o episódio que serve de degrau pro episódio 4, 5, 6 e tudo que vem depois, cara. Porque ele é um ponto chave, um ponto crítico dentro da história de Star Wars, cara. Ele é um ponto de Star Wars que liga tudo. Ele é o elo de ligação entre a trilogia clássica e a trilogia prequel, os episódios 1, 2 e 3, né? Que nem é a trilogia mais nova, né? Que agora aí temos aí a nova trilogia, né? Da Reyzinha, nossa querida Rey, cara. Então, é uma época que muita coisa se explica e muito do que tava pra acontecer relacionado no universo de Star Wars, do jeito que você conhecia na trilogia clássica, ia ser resolvida aqui no episódio 3, cara. Por quê? Porque nós tivemos a fatídica eliminação aí dos Jedi, cara. Basicamente, os Jedi foram quase extintos pela desgraça do Palpatine, mano. Basicamente, o Palpatine matou todos os Jedi praticamente. Praticamente não, ele matou a grande maioria. Nessa época, cara, em que os Jedi existiam aos montes, existiam quase 1000 Jedi, ou um pouquinho mais ou um pouquinho pra menos, cara, quase todos eles foram extintos, cara. E é assim, quando você consegue um exército com um monte de soldados clones, ou quando você tem um exército que tem armas de fogo pra lutar aí contra Jedi, a gente viu uma chacina, cara. A gente viu vários Jedi morrendo. E é aquilo que eu conversei com vocês no episódio 2, cara. Por que tantos Jedi morreram de um jeito fácil e de um jeito simples? Os Jedi não são tão fodas, eles não lutam tanto assim. É aquilo que eu expliquei pra vocês, cara. Os Jedi chegaram em um ponto que eles não precisavam se aprimorar em técnicas de luta, eles não precisavam se preocupar com tanta... Embora tenha existido essa guerra da República e tereréu, tudo, eles não se preocupavam tanto em evoluir e se aprimorar ainda mais nos treinamentos, eles não faziam questão de ter um método que fosse realmente de combate para evoluir com isso, cara. Eles não focavam tanto. Tanto que você viu ali, tanto o Obi-Wan levando uma sova do Dukan, você viu o Qui-Gon Jinn morrendo pro Darth Maul. Então os Jedi, em algum ponto da sua história ali, eles meio que afrouxaram a mão e falaram, agora que tá tudo meio tranquilo, a gente não vai ficar tanto treinando. A gente vai treinar sim, mas
a gente não vai ficar tão bitolado treinando essas coisas, porque não precisa. Daí o que aconteceu? Deu merda, mano. Aí o que aconteceu foi isso. Um monte de exército de clones conseguiu matar uma porrada de Jedi. Embora todo mundo saiba que vários desses Jedi aí foram mortos de surpresa, né? De repente. Você tá ali de boa, quando você tá de boa jantando e um Stormtrooper se vira e dá um tiro em você. Como foi o caso de alguns Jedi que aconteceram aí, né? A Deepa Bilauba, eu acho que é mais ou menos esse o nome dela, a mestra do Kanan, ela foi morta assim, cara. Foi meio do repente, foi meio de surpresa, cara. Então, vários dos Jedi foram surpreendidos com isso, então não tinha como escapar. Embora alguns outros que conseguiram escapar estejam vivos e soltos aí pelo universo de Star Wars. Tem vários. Não são tão pouquinhos, não sobrou só o Yoda e o Obi-Wan. Tem uns caras na encolha por aí, mano. Mas isso é um vídeo futuro que eu vou trazer pra vocês, falando sobre esses outros caras que estão por aí, ou que estiveram por grande partes aí do tempo, né? Teve uns caras que sobreviveram bastante, cara. Teve uns caras que foram realmente fodas. Só que eles não são contados dentro do universo cinematográfico, mas sim no universo expandido aí de Star Wars, e que é canônico. Tudo que eu vou mencionar pra vocês é canônico, porque quando se refere a Star Wars, eu só vou atrás do canon, só vou atrás de coisas canônicas. Embora eu saiba algumas coisas sobre o Legends, o que não vale mais, eu prefiro dar prioridade pro canônico, porque eu acho que enriquece mais esse universo que eu já gosto meio que de viver nele praticamente, né? Pelo menos o meu cérebro vive grande parte do meu tempo lá. Mas, então, o episódio 3, depois que eu situei aí pra vocês mais ou menos o que aconteceu, ele foi lançado assim, em um tempo, cara, que as pessoas meio que já estavam desacreditando de Star Wars, praticamente. Só que ali a gente tem meio que o gancho pra gente saber da onde surgiu o Darth Vader, decorrente daquela batalha fenomenal dele contra o Obi-Wan no final. Fenomenal em termos, né? A batalha é muito boa, a coreografia, tudo é esteticamente boa, mas... Cara, sempre uma coisa martela na minha mente, cara. Beleza, o Obi-Wan tá em cima do barranco. Por que o Anakin tem que pular por cima dele, meu amigo? Ele não podia ter dado simplesmente um pulinho na bordinha da lava ali? Isso daí martela muito na minha cabeça, cara. E com certeza, se você entende do universo expandido de Star Wars, você sabe que isso daí também martela na cabeça do próprio Darth Vader, cara. Ele, no universo expandido, o Anakin fica muito com aquilo. Não, eu poderia ter andado de um jeito diferente, eu poderia ter esquivado. O Anakin, ele revive, ou o Darth Vader, ele revive essa luta várias vezes na cabeça dele e de várias formas diferentes, cara. Mas a gente sabe o que aconteceu. Aconteceu aquilo. O Anakin foi desmembrado em pernas e braços e caiu na borda do fogo e ficou um cara totalmente estragado ali, cara. Mas ali temos a solução, né? A resolução para toda aquela trama política. O Palpatine subiu ao poder, tomou o controle de tudo, fez o lado negro ficar muito forte no poder, né? Porque ele constituiu aí o Império. Agora tudo que era República e era outras coisas conhecidas se tornou o Império, cara. Agora o Palpatine alcançou o objetivo dele. Ele conseguiu fazer a cabeça do Anakin, fez com que o Anakin agora se tornasse o próprio Darth Vader. Ele virou o símbolo do Império, porque o Darth Vader ele não é só um cara, ele é o cara que simboliza o Império. Quando o Império surgiu com o Palpatine ao lado dele, o Darth Vader se tornou um símbolo. Ele é algo que dá medo nas pessoas. E também ele é meio que também significa aí a decadência de algumas coisas, como os Jedi deixaram de existir. O Império meio que fez com que a força e tudo relacionado a ele, aos dogmas Jedi, esse tipo de coisa, fossem aos poucos eliminados da galáxia. Porque além dos Jedi serem eliminados, o Palpatine também fez questão de ir atrás de pessoas que tinham influências e que conheciam os Jedi ou que tinham contatos, e também foi atrás de eliminar esses caras. No próprio episódio 3 aí, a gente vê a resolução de tudo. A gente vê que a Padmé, infelizmente, ela faleceu. Não é que ela faleceu, eu acho que ela meio que deixou de viver porque ela quis. Ela teve os 2 filhos e tal, Luke e Leia, né? Leia, que foi mandada pra uma família lá de políticos em Alderaan, e o Luke que foi pro planeta bosta lá, que
é aquele planeta merda do Anakin, o mesmo planeta lá. E o que aconteceu aqui com o nosso querido e fodelástico Obi-Wan, cara? O Obi-Wan, dentro desse filme, cara, ele tem uma das coisas mais legais que é a luta dele contra o General Grievous, cara. Aquela luta é muito foda, os dois lutam e o Obi-Wan tem muito carisma, cara. É foda, cara. Quando o cara nasce pra brilhar, ele é do lado da luz mesmo, meu amigo. É isso que eu falo, cara. Meu, o General Grievous naquela luta impactante contra o Obi-Wan, cara, primeira vez que eu vi o General Grievous na minha vida, eu falei, puta que pariu, mano. Esse cara é um caçador de Jedis. Ele mata Jedis. Ele pega o sabre dos mano. Cara, o bicho é meio robô. O cara tem 4 sabres de luz. O cara gira e vai pra cima, meu amigo. É por isso que, cara, os Jedi tinham que acabar em algum momento mesmo, cara. Em algum momento eles iam acabar, cara, por causa do General Grievous. Só que daí o nosso queridão Obi-Wan vai lá e derrota o General Grievous. Tô dizendo que ele derrota o General Grievous porque se você entende um pouquinho do universo estendido de Star Wars, General Grievous está vivo. Está vivo. Ele não morreu ali. Basicamente, o General Grievous aquele não foi o fim dele exatamente, né? É aquilo, cara. Quando você assiste só os filmes, você fica preso aos conceitos do filme. Quando você vai atrás do universo estendido, você tem um pouquinho mais e você entende que os personagens não são somente aqueles dos filmes, né? Por exemplo, existe uma revista que é Anakin e Obi-Wan, eu recomendo pra vocês, cara. Que é meio que um pouco antes do episódio 3. E essa revista Anakin e Obi-Wan ela é muito boa, porque mostra a influência do Palpatine sobre o Anakin e do Obi-Wan sobre o Anakin, e os treinamentos e o jeito que como o Obi-Wan domina a força e o jeito que a força age entre eles e alguns treinamentos diferentes que o Anakin não consegue dominar direito, mas que ele aprimora e usa de outra forma. Isso é muito foda, cara. Então acho que são 5 ou 6 edições dessa revistinha, ela é bem curta, eu recomendo pra vocês, cara. É exatamente nesse ponto, Anakin e Obi-Wan. Você vai ver, eu comecei a ir atrás do universo estendido de Star Wars, e essa foi uma das primeiras revistas que eu li, que eu gostei demais e que eu recomendo demais, cara. Anakin e Obi-Wan é curtinho, cara. E vocês vão entender ali, basicamente, o que é um Jedi bom, o que ele faz, e os treinamentos, e o que um Jedi não, um provável futuro Sith, né, que viria a se tornar o Anakin, o jeito que ele faz. Você entende essas duas linhas da força, tanto o lado negro como o lado da luz. É muito legal essa revista, eu recomendo aí pra vocês, cara. Mas as pessoas sempre que falam, o episódio 3 é o melhor, o episódio 3 é o melhor. Mas é sim, cara, o episódio 3 ele é o melhor porque ele fecha o arco, né? Temos o episódio 1, a gente viu o Anakin criança, episódio 2, adolescente, as tretas clônicas, e temos aí o episódio 3, cara, que a gente vê a resolução de tudo. A gente, no final, vê o fucking Darth Vader, né? O Anakin, depois dele ser fritado lá na beira do lago de lava, né? Ele é colocado dentro daquela câmara médica e ele ganha aquela armadura mega bolada. Como a gente vê, uma coisa eu quero deixar claro pra vocês, cara. Do episódio 3... até o episódio 4, a passagem de tempo é a mesma idade do Luke Skywalker. O Luke ele tem 16 anos. Cara, eu acho que o Luke tem 16 anos. Eu não tenho mais tanta certeza, mas eu acho que é isso. Ele tem 16 anos. É uma passagem de apenas 16 anos. O que acontece com o Darth Vader nesse pequeno período aí, cara? Quando o Darth Vader foi queimado, ele não era um cara tão velho. O Darth Vader não é um cara velho, mas dentro do universo de Star Wars, quando você desmembra alguém, quando você corta um braço ou uma perna de um Jedi, alguma parte dele, essa parte meio que leva um pouco do potencial do cara. Darth Vader é um cara foda na força, mas ele poderia ser muito mais se ele fosse um ser humano completo, coisa que ele não é. Ele é mais máquina, ele é quase mais máquina do que humano. Tanto que quando o Luke tira o capacete do Darth Vader lá no clássico, eu ainda vou falar mais sobre isso, ele tá com uma aparência muito velha, muito podre. E isso é mais em detrimento dele ter ido para o lado negro, como a gente viu o Palpatine sendo revelado como Darth Sidious no episódio 3 pelo Mace Windu. O Mace Windu, ele tava naquele momento que ele ia matar o Darth Sidious, o Mace Windu provavelmente iria matar ele, e chegou o Anakin e atrapalhou os planos do Mace Windu. O Anakin cortou o braço do Mace Windu e jogou ele pra fora. Só que antes disso, o Darth Sidious, o Palpatine, jogou os raios no Mace Windu e o Mace Windu refletiu os raios nele e ele meio que deu uma apodrecida. Você repara que os raios se voltando contra o
o Darth Sidious deu uma apodrecida nas feições do cara, ele ficou todo largado, destruído daquele jeito, e é aquilo, cara, o lado negro, ele exige muito do corpo da pessoa e faz a pessoa ficar estragada, entendeu? Ele não deixa a pessoa tão bem assim. Meio que aí eu acho que foi isso que aconteceu com o Darth Vader, que quando é retirado o capacete dele, ele tá meio que podre, velho. E isso é em detrimento de tudo que ele sofreu, de todos os machucados e também do lado negro. O lado negro, ele castiga o corpo do ser humano. Do ser humano não, né? Da pessoa no universo de Star Wars. Você vê naquele momento em que o Anakin, ele se curva no episódio 3 lá para o Darth Sidious, ó, agora eu tô do lado negro, me ajuda aí, eu não quero que a Padmé morra, tô tendo esses sonhos esquisitos de que ela vai morrer. Então, na hora que o Anakin se ajoelha ali pra ele, quando você vê o Anakin um pouco mais pra frente, você vê a feição do Anakin, já é um cara que tem um rosto um pouco mais magro, os olhos dele já tá meio saltados pra frente, você vê na pupila do cara que a pupila tá mudando meio que de cor, tá uma cor meio pus, meio nojenta do Anakin. Então você vê que o lado negro, ele machuca o corpo de quem tá no lado negro. Ele tem respostas físicas naquilo, cara. E dentro do universo de Star Wars, esses detalhes, essas coisas, as pessoas meio que deixam passar batido, mas cara, são coisas que são escolhas que o personagem faz que influencia na vida dele ou na vida das pessoas que estão ao redor dele, cara. Então por isso que eu acho legal a gente pelo menos eu fazer esse tipo de vídeo aqui, na qual dá pra tentar entrar um pouquinho na mente do Anakin, por exemplo, cara. O que tava passando na cabeça desse cara, o descontrole emocional que tava na cabeça daquele brother, cara. E o Anakin, naquele momento de transição, até ele... antes dele ser derrotado pro Obi-Wan, ali você via que o cara, tudo de emoção ruim tava dominando o cara. Você via tristeza, você via sofrimento, você via inveja, você via medo da Padmé morrer, você via tudo no cara. Então, Darth Vader ainda não era o Darth Vader, ele só era o Anakin completamente descontrolado naquele momento, entendeu? Todas as emoções ruins estavam ali nele, cara. Então, dali não podia surgir nada mais do que o lado negro. É o que Yoda sempre fala, o medo destrói o cara e faz ele virar do lado negro, mano. Foi isso que aconteceu com o Anakin. A gente viu a queda do personagem do Anakin até ele se tornar Darth Vader. Quando ele virou o Darth Vader e ele adquiriu um certo poder, uma estabilidade mental um pouco melhor, em termos dessa estabilidade mental dele só melhorou um pouco mais depois que ele perdeu tudo, ou seja, quando o cara perdeu tudo, né, ele já não tinha mais o amigo dele, o Obi-Wan, ele já não tinha Padmé, ele não teve mais ninguém, ele perdeu tudo, e ele conseguiu, de certo modo, uma estabilidade mental, só que essa estabilidade mental para ele foi justamente dentro do lado negro, não foi dentro do lado da luz. E o que sobrou para ele foi só aquela primeira estrutura política que ele já tinha no cérebro dele, né, de ajudar o Palpatine com o Império e basicamente deixar tudo do jeito que ele queria. Se você parar pra pensar, de um certo modo, o Darth Vader meio que sempre quis a paz, mas ele quis a paz do jeito dele, não do jeito político e do jeito que do jeito que a política acontecia antes. Então, bem que é mais ou menos isso. Esse terceiro episódio, ele traz as resoluções, ele te dá as respostas, ele deixa o filme no ponto em que você quer, que é o ponto pré-episódio 4, ele tira tudo aquilo de política, porque ele estabelece um império e você não precisa se preocupar com tramas políticas nunca mais no universo de Star Wars. Ele também te dá as respostas das pontas soltas do episódio 1 e 2, ele acaba com o romance da Padmé e tem o nascimento aí do Luke e da Leia, o que te dá aí realmente uma nova esperança. E você vai entender e você entende como que tudo aconteceu nos episódios 4, 5 e 6, cara. Então, basicamente, pra mim, cara, o episódio 3, eu não digo que ele é o melhor dessa nova trilogia, eu entendo ele como uma coisa orgânica e única. Episódio 1, 2 e 3, beleza, o episódio... Se você olhar com os olhos de episódio 1, 2 e 3 separado, meu amigo, eu acho que você já tá vendo errado, cara. Você tem que olhar e falar, caraca, esse arco aqui é uma coisa só, é tudo junto, entendeu? Tá tudo junto, tanto que você tem elos de ligação de um pro outro. O Anakin, ele faz a merda lá de se casar escondido com a Padmé no final do episódio 2 e episódio 3 eles estão juntos ainda. Porra, Luke e Leia são filhos dos caras.
Dos caras não, dos dois, né? Da Padmé e do Anakin, não dos caras, aí fica esquisito, né? Mas é tudo orgânico, é tudo uma coisa só, os personagens são os mesmos dos 3 filmes, então é um arco de história, cara. Você não pode julgar uma coisa que é melhor que outra. Pelo menos pra mim, que sou fã, que gosto dos 3 filmes, então não faz sentido isso, você tá me entendendo? Então é isso daí, cara. Os episódios 1, 2, 3 tá finalizado. Vou fazer sobre o episódio 4, 5, 6 e também sobre a nova trilogia, mano. Então se inscreve no canal, deixa o like. Sempre que você vier no canal, é um vídeo de Star Wars pra você, mano. Se inscreve, deixa o like e fui!